Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bom, tem umas perguntas aqui antes de começarmos a falar sobre a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A pergunta foi feita pela irmã sobre um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que o hadith ele fala inna ar-rajul, a pessoa faz durante a vida dele atos como se estivesse praticando ações que levam ele ao paraíso, ações que são ordenadas por Allah subhanahu wa ta'ala. Chega no final da vida dele, ele faz algumas ações desagradáveis a Allah e ele entra no fogo do inferno, ele morre naquilo lá, porque a pessoa, as ações dela são seladas conforme aquilo que ela finaliza a sua vida. Esse hadith fala que uma pessoa talvez toda a vida dela pratica o bem e no final da vida dela as ações dela são seladas com más ações ou pecados. Então ela morre naquele pecado. Então essa pessoa, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelo que ele falou no hadith, ela entra no fogo do inferno. E tem uma outra pessoa que talvez ela pratica ações que não são ações benéficas e no final da vida dela ela faz uma prática de uma ação boa e morre naquela ação. Então é selada a vida dela com uma boa ação, então ela entra no paraíso. O hadith é mais ou menos isso, é um hadith autêntico, né? Como é essa questão? Então se a pessoa às vezes toda a vida dele ele pratica o bem e de repente é selado a vida dele com as últimas ações, se elas forem más ações, os ulama eles disseram que esse hadith significa o quê? Que às vezes tem pessoas que fazem a prática do bem, essas práticas do bem são mostradas para as pessoas, conforme as pessoas veem. Isso a gente vê bastante. O fulano, mashallah, ele é um sheikh, ele é não sei o quê. Para as pessoas, as ações dele são boas, mas o interior dele é diferente daquilo que ele pratica. As ações que ele faz no escondido são diferentes daquilo que são praticadas perante as pessoas. Só que quem que conhece isso? Allah subhanahu wa ta'ala. Então no final da vida dele, ele pratica más ações, onde as pessoas vão ver aquelas más ações e é finalizada a vida dele com essas más ações e ele entra no fogo do inferno. Então a vida dele, que aparentemente para as pessoas ele foi uma boa pessoa, na realidade ele não foi uma boa pessoa perante Allah e na sua realidade. Então quando ele estava sozinho, quando está no escondido, quando está as pessoas não estão olhando para ele, quando está falando em geral e tal, ele mostra o bem, ele mostra que ele é um profeta. Agora o que ele faz por trás? É Allah subhanahu wa ta'ala que conhece. Então essa pessoa com certeza o final dela, Allah subhanahu wa ta'ala irá selar a vida dela naquilo que ele escondia. Entenderam? E tem pessoas que às vezes aparentemente o fulano comete um pecado, o fulano faz isso, o fulano faz aquilo, aparentemente para as pessoas, mas essa pessoa sempre se arrepende para Allah. Ele está sujeito a sempre deixar esse pecado, se ele comete esse pecado. Ele tem um coração ligado com Allah subhanahu wa ta'ala, não quer aparecer, não quer fazer isso, não quer, entenderam? Então Allah subhanahu wa ta'ala aceita o perdão dele e no final da vida dele é selado com boas ações e ele entra no paraíso. Entenderam? Então tem esse hadith que nós não podemos chegar e falar mashallah, o fulano está no paraíso ou coitado do fulano está no inferno. O paraíso e o inferno está na mão de Deus e não nas nossas mãos. Tá, mas aparentemente você não sabe o que tem dentro dos corações das pessoas. Nós tratamos as pessoas conforme aquilo que nós vimos e não conforme aquilo que está dentro dos corações deles, porque o coração é somente Allah subhanahu wa ta'ala que conhece. Tá, então esse hadith é importante a gente entendê-lo, né? E a gente sempre perguntar para Allah subhanahu wa ta'ala que ele nos firme na religião, porque a pessoa às vezes ele faz algumas práticas boas, só que ele não fica firme, né? Qualquer coisa ele pode se deslizar, pode escorregar, pode cair e não firmar mais na religião de Deus. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
um dos duá que ele mais fazia no sujud ainda, onde ele está mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala, aquele duá conhecido: Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ó transformador dos corações, firme o meu coração na sua religião. Esse é o duá que mais o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falava para nos ensinar. Até o Anas perguntou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ó mensageiro de Allah, o Senhor teme por nós, depois que nós cremos em Ti, colocamos em prática as ordens de Deus, e ainda teme que a gente não morra no Islã ou não firme na religião? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: sim, eu temo, porque os corações estão entre os dedos de Allah subhanahu wa ta'ala, ele transforma elas da forma que ele quer. Então, por isso que o Rasul alaihi wasallam, ele nos ensina esse grande dua, e nós deveremos repeti-lo sempre, principalmente nas orações: Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ó transformador dos corações, firme o meu coração na sua religião. Porque às vezes tem pessoas que vendem a religião dela por qualquer coisa mundana. Qualquer coisa, às vezes por uma posição, às vezes por uma imagem, às vezes por um dinheiro, às vezes por qualquer coisa mundana que possa surgir na vida dele. Às vezes ele vende a sua religião por essas questões. E as questões mundanas, se você vender a sua religião pelo mundo inteiro, você quer a pessoa perdida. A nossa religião, nós damos o mundo inteiro para preservarmos a nossa religião. E não vendemos a nossa religião por algo mundano ou pelo mundo inteiro, se estiver oferecido para nós. Você quer tal... deixar de fazer aquela prática ou deixar de fazer isso ou aquilo por causa de que as pessoas não falem, que as pessoas não sei o que, para você fazer seguidor, para você fazer não sei o que, para você tal. Às vezes a pessoa, por causa de algumas questões mundanas, ele deixa de colocar em prática a sua religião. Isso é perigoso. Por isso que a gente fala: Allah, nos firme na sua religião. Nos firme na sua religião, para a gente não deslizar em qualquer momento que possa vir os desejos que esse mundo pode oferecer para as pessoas. E às vezes Allah subhanahu wa ta'ala coloca a gente em teste. Às vezes nós somos testados. Por isso que nós temos que estar firmes nos testes de Allah subhanahu wa ta'ala e não cairmos naquilo que possa diminuir da nossa fé, diminuir da nossa ligação com Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo que o mundo inteiro esteja contra você. Subhanallah. Imam Shafi'i, ele dizia numa poesia, ele disse: Ya layta alladhi bayni wa baynaka amiru. Se pudesse que entre eu e o Senhor Allah esteja construído, ou esteja bom, ou uma relação benéfica. Ya layta alladhi bayni wa baynaka amiru wa bayni wa bayna al-alamin kharabu. E entre eu e o mundo inteiro esteja tudo uma destruição. إذا صح منك الود, إذا صح منك الود, se o amor entre eu e o Senhor Allah estiver certo, فالكل هين, tudo se torna fácil. وكل الذي فوق التراب تراب, e tudo que está em cima da terra é terra. No final tudo é terra. Quem permanece é quem? Allah subhanahu wa ta'ala. Então são palavras belas que ele falou: Ya layta alladhi bayni wa baynaka amiru wa bayni wa bayna al-alamin kharabu idha sahha minka al-wudd fal-kullu hayyinu wa kullu alladhi fawqa at-turabi turabu. Se entre eu e ti, ó Allah, estiver bem, isso que me importa. E se estiver entre eu e as pessoas, se isso estiver entre eu e as pessoas, a gente não estiver bem, mas entre eu e Allah estiver bem, para mim não importa, porque tudo que está acima da terra é terra. Então a gente sempre tem que ver a nossa ligação com o nosso Criador. Bom, vamos falar sobre a nossa aula, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nós estávamos falando sobre a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobre a sua juventude,
E falamos no final da aula sobre o casamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E nós falamos sobre como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conheceu a sua primeira esposa, que seria Khadija, que era uma das grandes comerciantes em Meca. A Khadija era bem conhecida e era uma grande comerciante, e ela dava o seu dinheiro para as pessoas que ela via que tinha confiança neles para comercializarem, e ela dividia o lucro entre ela e eles, até que ela ouviu sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era uma pessoa fiel, de confiança, e era uma pessoa nobre, e ela mandou uma pessoa, o Maysara, que seria o assessor dela, para falar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para comercializar com ela. Nós citamos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele foi para a Síria. Depois que ele foi para a Síria e ele voltou com um grande lucro para Khadija. E Maysara, ele foi perseguindo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ver como ele era, que a Khadija ela disse para o Maysara para ver como o Muhammad ele agia na sua viagem, como se comportava no seu dia a dia. E o Maysara ele passou para Khadija aquilo que ele viu do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e a Khadija ela se interessou pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e tinha a sua conselheira que era a Nafisa, que era uma pessoa nobre também, que era amiga da Khadija, e ela disse para a Nafisa se ela pudesse conversar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre o casamento. E a Khadija, nós falamos que ela foi casada 2 vezes, e os 2 esposos eles faleceram, então ela estava sem casamento. Então nós falamos que tinha 4 filhos. Esses filhos eles se tornaram grandes e se converteram ao Islã, e a Nafisa foi falar para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: por que você não casa? Ele disse: como eu vou casar se eu não tenho ainda condições financeiras para esse casamento? Ela falou: que tal uma pessoa nobre que você poderia se casar com ela? Ele disse: quem? Ela disse: Khadija. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: mas ela me aceita? A Khadija era uma pessoa tão nobre que muitas pessoas desejavam casar com ela pela nobreza dela, pela posição dela, pelo que ela era dentro de Quraysh. Nós vamos citar, inshallah, as qualidades dela, como é que a conduta da Khadija radiyallahu anha, que foi falado sobre ela. Ela falou: o que você acha da Khadija? Ele falou: ela me aceita, porque muitas pessoas, era comentado, que pediam ela em casamento, mas ela não aceitava qualquer pessoa. E a Nafisa, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: ela aceita, aí a Nafisa é inteligente, né? Ela não falou que a Khadija ela me mandou, ela falou: eu vou consultá-la para ver se ela aceita. E ela foi e falou para a Khadija, e a Khadija realmente ela falou com o tio dela e combinou, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe seus tios e houve o casamento. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha 25 anos e a Khadija tinha 40 anos. A Khadija radiyallahu anha foi a primeira esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele não casou com outra enquanto ela estava em vida. Então era a única esposa enquanto ela estava em vida. E dela nós falamos que ele teve seus 6 filhos, né? 4 meninas e 2 meninos, e o menino foi da Maria al-Qibtiyya, que seria o Ibrahim. Os demais filhos foram com a Khadija. A Khadija ela teve uma nobreza. Allah subhanahu wa ta'ala, como ele estava protegendo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desde a sua infância, ou antes ele nascer, foi protegendo ele na sua infância, na sua juventude. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi crescendo, como nós vimos, a nobreza que o profeta Muhammad tinha, como ele era destaque entre Quraysh, que era chamado As-Sadiq al-Amin, o confiável e o verídico. A Khadija também, parece que Allah subhanahu wa ta'ala preparou ela para que ela seja uma das mulheres nobres que fosse um exemplo para as mulheres muçulmanas.
essa mulher, que seria Khadija radiyallahu anha, ela nos ensina como deve ser a mulher muçulmana. Quais são as condutas da mulher muçulmana? Como a mulher muçulmana ela age nas dificuldades? Como ela age dentro da sua casa? Como ela age com seus filhos? Como ela age com seu marido? Como ela age como comerciante, como uma pessoa rica? O que o Islã fala sobre a questão? Porque muitas questões que hoje são colocadas, a mulher pode trabalhar. Nós temos na história da Khadija, que era uma das mais ricas, a riqueza que ela tinha. Só que como que ela trabalhava? Com certeza, ela não saía para se misturar com as pessoas e para ter aqueles contatos e tal, não. Ela tinha o seu próprio comércio e ela sabia como comercializar. A Khadija, ela era uma pessoa de destaque na nobreza, na questão do seu pudor. Sim, dentro de Meca, as pessoas naquela época, as mulheres, elas era comum delas cometerem o adultério. Até tínhamos mulheres em Meca que tinham nas suas casas as bandeiras que eram levantadas e eram conhecidas. Essas são mulheres da vida, que se alguém quisesse ir lá para ter contato e tal. A Khadija, naquele momento, ela era chamada At-Tahira, a pura. Então, para ela ser chamada At-Tahira, isso é sinal do que dentro de Meca isso era uma coisa que não era muito conhecido. A pureza, essa mulher que nunca saiu, não é uma mulher de vida, não é uma mulher que se protege, é uma mulher que está sempre agindo da melhor forma possível para ser protegida, uma mulher que nunca se prostrou para nenhuma estátua, uma mulher que não bebia bebidas alcoólicas, uma mulher que era uma mulher preservada. Essa mulher que seria Khadija, a gente vai ver agora os hadith que foram citados sobre ela. Esses hadith, eles são hadith nobres sobre a Khadija radiyallahu anha. Ela, como nós vamos falar hoje sobre ela, pela importância que ela tem, pela importância que a da'wa ela teve junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como é que ela firmou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como é que ela agiu quando começou a mensagem a descer ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como é que ela firmou o profeta Muhammad para ele continuar na sua da'wa. Então, por isso que até dizem que a Khadija, durante 25 anos que ela permaneceu com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela nunca teve um momento que ela desagradou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com uma palavra. Imagine, 25 anos de casada com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele não tinha problemas, todos os problemas caíam em cima do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam depois que foi mencionado como um mensageiro. Meca toda foi contra ele. E nós vamos ver como é que ela parou junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não disse para ele: vamos, espera aí, olha, até aqui chega, já estamos esgotados. Ela foi prejudicada, o seu dinheiro ela gastava para que permanecesse a da'wa. As suas filhas, nós vamos ver que 2 dentre as filhas delas, elas eram noivas e foram deixadas só por causa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por causa da mensagem. Como é que ela teve paciência com isso? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Nem. Allahumma salli wa sallim. Bom, quem é a Khadija? Khadija é chamada al-Qasim, a mãe do Qasim, o filho mais velho, que era al-Qasim, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era chamado Abu al-Qasim, a Khadija também foi chamada al-Qasim, Khadija bint Khuwaylid, filha do Khuwaylid, ibn Asad, filho do Asad, ibn Abd al-Uzza, ibn Qusay, al-Qurashiyya, al-Asadiyya, al-Mu'minin. Ela se encontra no Qusay com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, num dos avós. Então ela se encontra em relação a um avô bem mais longo, junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E a أول امرأة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام, é a primeira esposa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam casou com ela. E ela foi a primeira pessoa que se converteu ao Islã. Foi a primeira. Na hora que ela ouviu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falar sobre a mensagem, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como nós vamos ver depois, quando ele estava no retiro na montanha Jabal Ghar Hira, e ele desceu da montanha, ele desceu da caverna e veio até Khadija, e ele estava tremendo, e ele dizia: Zammiluni, Zammiluni, Dathiruni, Dathiruni, me cubram, me cubram. E a Khadija foi lá e cobriu ele, e ele contou a Khadija o que ele estava vendo. Ele estava vendo o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel, ele vinha até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e no começo a Khadija, ela não, no começo da da'wa, quando ele vinha dentro da casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele vinha para estar junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para divulgar a mensagem, para revelar o Alcorão. Até que nos primeiros dias, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegou dizendo para Khadija o que ele viu, ela disse para ele as palavras que nós iremos citar aqui, dizendo para ele: não tema, Allah subhanahu wa ta'ala jamais irá te deixar pelas qualidades que você tem. Até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele temia, era um anjo que vinha, e ela disse para ele: vamos ver se ele é um anjo ou não. Então a Khadija, já nos primeiros momentos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegou a mensagem a ele, ela disse para ele: quando ele vier, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam via o anjo, mas a Khadija não via ele, porque o anjo ele pode ser visto se ele se transformar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era diferente. Os profetas, eles poderiam ver o anjo, diferente de nós, enquanto ele está na sua aparência. E ela disse: quando o anjo vier até você, ou aquilo que você está dizendo que ele vem até você para fazer a revelação, você me fala. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse para Khadija, ele chegou, que seria o anjo Gabriel. Ela disse para ele: sente na minha coxa direita. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi lá e se sentou. Ela disse: você vê ele? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: sim, eu estou vendo ele. Ela falou: sente na minha coxa esquerda. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi e sentou na coxa esquerda da Khadija. Aí ela disse: ainda está vendo ele? Ele disse: sim. Ela falou: sente no meu colo. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentou no colo da Khadija. Ela disse: você está vendo ele ainda? Ele disse: sim. Ela tirou um pouco da sua roupa. Quando ela tirou um pouco da sua roupa e tirou, ela usava até um lenço na cabeça. Antes não tinha a questão do hijab, mas a natureza das mulheres que eram mulheres que eram bem protegidas, elas se protegiam, elas se protegiam com as suas roupas, isso até antes do Islã. E a Khadija, na hora que ela tirou uma parte da sua roupa, descobriu a sua cabeça, ela disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ainda você vê ele? Ele disse: não, ele foi. Então ela disse para ele: então fique tranquilo, porque é um anjo. E se fosse um gênio, um Satanás, ele permanecia. Então ela firmava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e confirmava com ele a presença do
anjo Gabriel, que esse era um anjo. Como é que ela vai saber? Ela sabia porque ela tinha algumas informações do primo dela, um dos primos dela, chamado Waraqa ibn Nawfal. Esse Waraqa ibn Nawfal já era uma pessoa idosa. E ele tinha o conhecimento dos livros antigos. E ele passava, às vezes, para ela algumas informações. Então, ela tinha algumas informações de que era um anjo, o que era um gênio, que tem essas questões da religião. Então, ela tinha algum conhecimento. A Khadija, então, foi a primeira que se converteu ao Islã. Ela é a única em Meca que era chamada Tahira, a pura. Ela foi chamada pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse sobre ela: Sayyidatu Nisa'il Alamin. Ela é a senhora dentre todas as mulheres. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que a Khadija era a pessoa mais nobre dentre todas as mulheres. Tem vários hadith que falam sobre ela, sobre a Virgem Maria, sobre a Ásia, esposa de Faraó, e sobre a Aisha e sobre a Fátima. São essas mulheres que se completaram, que são nobres, elas têm uma nobreza que ninguém consegue alcançá-las. Então, dentre elas está a Khadija, e uma das primeiras está a Khadija. Ela era uma pessoa rica, era uma pessoa comerciante, era uma pessoa nobre, era uma pessoa desejada por todos dentro de Meca. Ela faleceu, a Khadija, com 65 anos. Com 65 anos. Ela faleceu 3 anos antes da hijra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inclusive, nós vamos ver sempre os passes da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando estava na revelação, ela sempre esteve junto com ele. Sempre nós vamos ver esses passos, como é que a Khadija ela protegia ele. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele veio certa vez, ele desceu da caverna de Hira, da montanha, e veio até Khadija, e ele estava tremendo. Ela disse: Abshir ya ibn al-Am, tenha boa nova, ó Muhammad. Por quê? Ela disse porque ela seguia as qualidades dele. As pessoas nobres, elas sempre percebem as qualidades nobres nas pessoas, na sociedade onde vivem. Ela disse para ele: فَإِنَّكَ لَا تَصِلُ الرَّحِمِ. Você é uma pessoa que faz o laço parentesco. Você não corta o laço parentesco, você liga o laço parentesco entre você e seus parentes. وَتُقْرِ الضَّيْفِ. E você é generoso com seu visitante. وَتَحْمِلُ الْكَلِّ. E você suporta a pessoa necessitada. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ. E você vai, se uma pessoa perguntar para você por algo, para você ajudá-lo, mesmo que você não tiver, você corre atrás para trazer e dar para essa pessoa que necessita. تَكْسِبُ الْمَعْدُومِ. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الدَّهْرِ. E você sempre ajuda as pessoas nas dificuldades que elas têm dentro da sociedade. Então, ela citou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam as qualidades que ele tinha. Ela citou aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha. E ela disse: quem tiver essas qualidades, jamais Allah irá perdê-lo, ou Allah irá deixá-lo, ou trazer algo que seja mal para ele. Então, firme, porque isso é benéfico para você, e com certeza Allah quer o bem para você por trás disso. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ouvia algo dos incrédulos que xingavam ele, ou maltratavam ele, ou desmentiam ele, ele voltava triste para sua casa. A Khadija, ela dizia para ele: não, você tem que ter paciência. Essas pessoas, um dia elas retornam para Deus. Você tem que ter paciência naquilo que você ouviu. Você está com Deus. Então, ela sempre trazia as boas palavras para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para afirmá-lo na da'wa. A Aisha, ela disse no hadith, a Aisha não conhecia a Khadija praticamente. A Aisha, ela disse: eu jamais tive ciúme de uma mulher dentre as esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como tive da Khadija, sem conhecê-la. Porque de tanto que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lembrava dela depois da sua morte até.
E ele dizia, a Khadija era, e a Khadija fazia, e a Khadija vinha, e a Khadija ia. Aí a Aisha, certo dia, ela ficou com tanto ciúme que ela disse, ó mensageiro de Allah, Allah lhe trocou com uma esposa bem mais bela e melhor do que a velha que já foi e morreu. Você fica lembrando dela? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a Aisha, ela disse, jamais eu vi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficar nervoso, estranho como aquela hora. O rosto dele ficou vermelho e ele disse, ó Aisha, não, eu não fui trocado por uma mulher melhor do que ela. Ela esteve com seus bens dando para mim enquanto as pessoas me impediram. Ela teve a crença em mim quando as pessoas eram descrentes. Ela me apoiou quando as pessoas estavam fugindo de mim. Ela fez, e ela fez, e ela fez. Até que a Aisha, ela disse, subhanallah, eu não deveria ter falado aquelas palavras. E até ela disse, a Aisha, ela cita alguns hadith sobre a Khadija, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou sobre ela. Bashir, a Aisha, ela disse, a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele disse, Bashir Khadija, dê as boas novas para Khadija, bibaitin fil jannah, com uma casa no paraíso, la min qasabin la nasaba fihi wa la sakhab. Dê as boas novas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que o anjo Gabriel, certo dia, ele estava vindo até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e a Khadija estava dentro de casa, e o anjo Gabriel, ele disse, ó Muhammad, Allah manda um salam para Khadija, e eu dou o salam para Khadija, e Allah manda anunciar para Khadija e dar as boas novas, que ela terá uma casa dentro do paraíso, uma casa de pérola, uma casa de pérola. Essa casa, ela não tem ali cansaço e nem tem barulho. La sakhaba fiha wa la nasab. Sakhab quer dizer que o barulho. O nasab é ta'ab, ta'ab que seria o cansaço. Então no paraíso, como a Khadija, ela cansou e ela ouviu bastante as pessoas contrariarem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contrariarem ela, contrariarem a mensagem. Eles ouviram bastante coisas. Então Allah subhanahu wa ta'ala anunciou a boa nova para ela, que ela terá no paraíso um palácio que jamais ela terá nenhum cansaço e não irá ouvir nada das palavras que ela está ouvindo ali, que ouviu dentro dos incrédulos. A Khadija, ela foi citado vários hadith sobre ela. Dentre eles, esse hadith, tem outro hadith do Ali ibn Abi Talib. Ele disse que eu ouvi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizer: "Khayru nisa'iha Khadija." Dentre as melhores mulheres é Khadija. "Wa ma bi an akuna adraktuha." Aqui não, ali ele fala: "Khayru nisa'iha Khadija wa khayru nisa'iha Maryam." A melhor dentre as mulheres é Khadija, e a melhor entre as mulheres do povo de Israel é a Virgem Maria. Então são duas aqui que foram citadas, a Virgem Maria e a Khadija, dentre as mulheres, dentre os muçulmanos, os crentes, do tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisha, ela citou, disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de tanto que ele lembrava da Khadija, às vezes ele matava um carneiro e dizia: levem esse pedaço para a amiga da Khadija, e esse pedaço para a parente da Khadija, e esse pedaço para alguém conhecido pela Khadija. Isso quem está falando? A Aisha radiyallahu anha. Aí até que a Aisha radiyallahu anha, ela ficava até com ciúmes em relação a essas questões. A Khadija radiyallahu anha, ela foi uma pessoa que nos ensina. Nós falamos que nós deveremos ser, hoje nós deveremos ter um exemplo a ser seguido como a Khadija. Qual o exemplo? O exemplo de todas as mães dos crentes, dentre elas a Khadija. Dentre isso que nós deveremos saber e levar ela como um grande exemplo na nossa vida, que a Khadija era uma pessoa pura, e que as esposas hoje, as mulheres, elas têm que sempre procurar ser uma pessoa que
não se misture bastante, não se exponha para as pessoas, que ela seja protegida, que proteja o seu pudor, que se proteja em toda a sua figura, porque a mulher muçulmana deve ser sempre protegida, porque o Islã ele veio com hijab para ela, para que ela seja protegida. E a Khadija era dentre essas pessoas, mesmo antes que o hijab fosse revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O hijab foi revelado em Medina, só que em Meca as pessoas nobres elas já se cobriam. Quem não se cobria eram as pessoas que não tinham nobreza naquela época em Meca. Ela também era uma pessoa que nos ensina, sempre era uma pessoa positiva. Então sempre trabalhava nas questões positivas. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vinha e quando ele temia, ela afirmava ele. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era julgado, ela afirmava ele dentro da sua casa. Então ele tinha o apoio total dentro da sua casa da sua esposa, em tudo que ele fazia. Também ela nos ensina que ela já conhecia que os anjos eles gostam das pessoas que sejam cobertas, das pessoas que sejam nobres, mesmo dentro das suas casas, e que os satanases eles podem entrar dentro da casa se as pessoas tivessem não tiver uma nobreza, que elas tiverem. Hoje a gente assiste bastante coisas na televisão, na internet e tal, que isso pode expulsar os anjos. Nós queremos os anjos dentro das nossas casas e não os satanases. As nossas casas necessitam dos anjos, necessitam que elas sejam purificadas, necessitam que os satanases sejam expulsos. E nós poderemos expulsá-los quando a gente tem a nobreza, quando a gente lê o Corão, recita o Corão, quando a gente ensina a religião, quando a gente fala coisas boas. Tudo isso incentiva que a casa seja sempre purificada. Também nós aprendemos da Khadija que tudo que acontecer por causa da religião se torna algo que não deveremos nos importar muito, mesmo que seja uma coisa grande. A Khadija, nós sabemos que na história, antes da revelação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab, ele tinha 2 filhos nobres. Abu Lahab era uma pessoa conhecida, um filho chamado Utbah e outro Utayba. E esses 2, eles pediram os filhos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kulthum e a Ruqayya e Kulthum. Cada um deles pediu uma em casamento. E eles eram noivos com elas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabia que eram os primos dele. E os primos dele eram nobres. Só que depois que veio a revelação, Abu Lahab e a esposa dele foram os primeiros a contrariar a revelação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Até que o Abu Lahab ele disse para os filhos dele: para nós deixarmos o Muhammad se distanciar daquilo que ele está fazendo, quem sabe ele deixa essa religião, ou fazer com que ele fique zangado, que ele fique estressado. Vamos deixar, cada um de vocês deixe as filhas dele. Então não queremos mais que vocês casem com as filhas dele. E a Utbah e Utayba, cada um estava com a Ruqayya e outro com Kulthum, eles foram e disseram para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: não queremos mais as suas filhas. Por quê? Por causa da religião. Não queremos que você siga essa religião. Quem que estava por trás? A Khadija. A Khadija, que era a mãe delas. A Khadija não disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: o que nós estamos fazendo? Vamos parar com isso. Nós vamos estragar a vida das nossas filhas. São as 2 pessoas mais nobres que eles estão pedindo as nossas filhas em casamento. De repente deixaram elas por causa da religião, né? Hoje não, se você não tiver um casamento onde as pessoas 100% têm que pecar, eu não quero esse casamento. Não pode deixar. Se a gente não gastar em cima de cantores, em cima disso e daquilo, não, pode deixar. Hoje a gente combina no quê? Naquilo que desagrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui a Khadija ela nos ensina que não, aquilo que desagrada a Allah subhanahu wa ta'ala, a gente se distancia dele. Mesmo que eles forem pessoas nobres e ricas e todo mundo deseja casar com eles, eles deixaram as nossas filhas por causa da religião, não me importa. Allah subhanahu wa ta'ala ele dá o melhor para elas. E elas realmente casaram depois com Uthman.
Uma casou com Uthman, ela depois de falecida casou a outra também com Uthman. Então a Khadija, ela era firme na sua religião, por mais que acontecesse na sua vida, e ela não reclamou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizendo, por causa da sua mensagem, que aconteceu isso conosco. Inclusive Allah subhanahu wa ta'ala, ele deu de troca para um dos filhos do Abu Lahab, ele foi lá e disse, não quero mais a sua filha, e ele xingou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com palavras inadequadas, até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fez uma súplica dizendo, Allahumma sallit alayhi kalban min kilabik, ó Allah, que faça que um dos seus cães devore ele. E naquela época Quraysh ia sair com as mercadorias para a Síria, e esse homem, filho de Abu Lahab, estava saindo junto, e ele disse, o Muhammad vai me matar com a sua súplica. Disseram para ele, mas como assim? É uma súplica que ele fez. Ele falou, mas a súplica dele não é contrariada por Deus. E eles falaram, vamos levar a nossa caravana e vamos sair para a Síria e vamos rodear sempre o Utbah com a nossa caravana. Chegaram no meio do caminho da Síria e eles estavam ali rodeados, né, com a caravana, e de repente veio um leão e devorou ele no meio da caravana. Vamos parar por aqui, porque começou a oração, e depois inshallah a gente continua. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.